A paz do Senhor Jesus Cristo, todos amados, amigos, que estão neste sábado maravilhoso, né? Tirando um minutinho para ouvir a palavra de Deus. Então agradeço a todos, né? Aqueles que pediram oração, aqueles que estão mandando mensagem, perguntando da obra, querendo visitar nosso ministério, buscando uma transformação. Eu queria compartilhar com todos esta tarde maravilhosa uma palavra maravilhosa, uma palavra que possa trazer um renovo, né? O tema dela é o renovo, né? Uma mensagem que o apóstolo Paulo orienta a Tito, né? E os demais irmãos dali da cidade de Creta. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os moradores ali, amigos ali da cidade de Mineiros, Goiás, Santa Rita do Araguaia, Alto Araguaia, Araguainha, Barra do Garça, Rondonópolis, que Deus abençoe a todos. Rio Grande do Acre, Amazônias, região de Rosário, região de Sorriso, Primavera do Leste, que Deus abençoe a todos. Jataí, Rio Verde, né? Goiânia, Aparecida de Goiânia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Região do estado de São Paulo, toda a cidade, todos os amigos que estão me ouvindo nas cidades da região do estado de São Paulo, né? Bahia, que Deus abençoe todos os moradores ali da região, né? Muitos presbíteros, diáconos, né? Que mandam mensagem pedindo oração para seus comércios, né? Que Deus abençoe esse renovo. Meus amados, eu queria fazer uma oração essa tarde para todos, para que Deus possa abençoar todos os amados amigos, né? Todos os ouvintes que estão me ouvindo nesta tarde, né? E eu queria aproveitar esse momento, né? E convidar você que está me ouvindo, meu amado ouvinte, para fazer uma oração comigo, juntos neste momento, né? Para o crescimento do reino de Deus, para receber as bênçãos, né? E para que Deus abençoe a todos. Senhor eterno Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra e do mar, das fontes de água, estende a sua mão, Pai eterno, sobre os lares, todas as famílias, todos os familiares, aqueles, Pai eterno, que estão desempregados, ó Pai, abre porta de emprego, Pai eterno, todas as empresas, Pai, que possa ser abençoados, que todos os administradores, Pai eterno, gerentes, Pai eterno, coordenadores das empresas, que possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, que este ano e o ano que vem possa ser um renovo, uma transformação, que todos possam, Pai, receber a bênção, a prosperidade, Pai, a garantia, Pai, de saúde, segurança, Pai, educação, Pai eterno, a qual Tu nos deste e com todo amor, todo carinho, Pai eterno, porque somos filhos, Pai eterno, temos fé em Ti, Pai, que Tu é um Deus misericordioso, que essa pandemia possa passar, que logo possa sair, Pai eterno, essa vacina, que todos possam, Pai, viver em paz, na tranquilidade, no amor, na união. Então, ó Pai, eu peço, estende sua mão, Pai eterno, sobre aqueles que estão na fila da UTI, precisando de uma cura, Pai eterno, e a transformação, Pai, sobre aqueles lares que estão passando, Pai, dificuldade, passando a fome, Pai eterno. Estende a sua mão, brinda ali, ó Pai, toque no coração, Pai, de alguém que possa estender sua mão, ajudar os necessitados, ó Pai eterno. Estende a sua mão, Pai, aqueles que estão no vício, aqueles que estão no laço, Pai, do passarinheiro, Pai eterno, rodeado, ó Pai, de inveja, de ciúmes, de obras de macumbaria, Pai eterno. Proteja, ó Pai, estende a sua mão, campa os seus anjos aos redores, cobre nós com teu manto, ó Pai eterno. Então esta tarde eu te peço e te agradeço no teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você anda no caminho do eterno, na verdade, cuidando das suas doutrinas, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Porque no orar, um minutinho que você fala com Deus, você sente a presença do nosso Deus, seu olho enche de lágrimas, de grandeza, de poder, vontade de sair gritando
exaltando, falando de coisas maravilhosas, das grandezas do nosso Deus. Meus amados, queria fazer uma mensagem bem curtinha para a honra e a glória do nosso Deus, sendo intermediado através do seu Espírito, da tua graça, da tua misericórdia. Porque de mim, o que sai é o esforço, o amor, né, a preocupação de sempre estar anunciando o Evangelho. E eu agradeço a todos os ouvintes que me ajudam, que está aí deixando seu like, compartilhando essas mensagens para as famílias que precisam, porque eu vejo o crescimento deste trabalho, dessas mensagens, essas lives são pequenas, simples, humildes, né? Porque foi assim, através dos profetas humildes que Deus falou muitas vezes e muitas pessoas não deram ouvido. Né, de Jeremias, e muitos dessem ouvido a Jeremias, profeta Isaías, né, e os demais profetas talvez tenha sido diferente, mas tudo vem ao prover do conhecimento do nosso Deus, porque os desígnios estão em suas mãos. Como diz no livro de Daniel, o Senhor opera com os anjos do céu sobre a humanidade da terra, que a humanidade não reporta nada, porque segundo ele opera com seus anjos, e não há mão que possa estovar, e nem diz-lhe que fazer, porque do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nela vive. Que Deus abençoe a todos. Eu queria contribuir com todos, se pudesse, este momento, essa tarde, sentir as grandezas do nosso Deus. O que eu sinto, a maravilha, a alegria. Mas eu compartilho com todos essa bênção, essa manifestação, porque não tem coisa melhor que sentir a presença do nosso Deus. E que Deus abençoe a todos essa ótima tarde. Meus amados, eu queria que todos me acompanhassem para a honra e a glória do nosso Deus, numa mensagem no livro de Tito, onde traz uma orientação, um renovo para aqueles que estão em Cristo Jesus e para aqueles que querem chegar até Cristo Jesus. Então, nós lemos no livro de Tito, capítulo 3, e diz assim: admoesta-os que se sujeitem aos principados, potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem e nem sejam conciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós erramos no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo de várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, essa mensagem maravilhosa, a qual o apóstolo Paulo, orientando Tito, na cidade de Creta, ali, naquela região, que era uma região beira-mar, que tinha muita movimentação, muitas cidades, e ali o evangelho foi crescendo, desenvolvendo. E apóstolo Paulo, o homem sábio, o homem que vinha trazendo o evangelho dia a dia, com toda honra, com toda graça, com todo comprometimento, ele orienta a Tito andar segundo o evangelho verdadeiro, o evangelho ensinado por Paulo, que aprendeu através
da Escritura, da revelação espiritual, a qual nosso Senhor Jesus Cristo a revelou, e avisando a Tito: você cuida das doutrinas, dos ensinamentos, para que todos possam ver em você a graça do nosso Deus, as grandezas do Evangelho, para que ninguém possa falar algo para que você possa perder as credenciais, a confiança, mas continua perseverando no cuidar do Evangelho, do cuidar dos nossos irmãos, da obra da igreja. Respeitais as leis da terra, porque as leis da terra é para organização, e isso não atrapalha quem está em Cristo Jesus, porque busca a verdade, busca o crescimento espiritual, busca a paz, busca a união, busca as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então as leis estão aqui para nos beneficiar, para que o Evangelho possa crescer cada dia. Na época de Jesus Cristo, não tinha como a população, as pessoas recorrer a algum recurso. Então ele ia até quem? A Cristo, que tinha todo o poder e misericórdia para sarar, para libertar dos cativos, para dar a vida a quem necessitava. Mas hoje temos órgãos públicos para ajudar, então temos que agradecer ao nosso Deus maravilhoso, respeitar as leis que vêm para os cuidados, para a prevenção, para que nós possamos seguir adiante. Mas que Paulo queria revelar para Tito não era só respeitar as leis da cidade, daquela região, mas assim trazer um evangelho verdadeiro, com transparência, com zelo, para que todos pudessem crer, ter fé e saber que essa obra é verdadeira. É uma obra que veio da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós vemos, pregadores pregando, falando. Queria que o nosso Senhor Jesus Cristo mandasse pregadores de verdade. Mas não precisa mandar pregadores de verdade, porque os pregadores de verdade já nos deixou uma escritura e um testamento. O trabalho já foi feito, o que basta nós seguirmos, ouvir, ler, meditar e pôr em prática. Então, meus amados, nós temos que viver neste mundo, com amor, com paz, com alegria, tratando, zelando, tentando ajudar o próximo, não disputando, não tendo inveja, não tendo ódio, não tendo disputa, mas assim, passando a transparência das grandezas, do amor ao próximo, que é os mandamentos do nosso Deus, uns dos mandamentos, os maiores mandamentos do nosso Deus. Diz: amar a Deus de todo o coração, todo pensamento, de toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Não precisamos recordar das coisas do passado, as coisas que nos deixaram sequela, coisas que nos magoou, que deixou nós tristes. Mas assim, seguir avante, perseverar no presente e entregar o futuro na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que Deus está falando com alguém esta tarde. Alguém que precisa reconstituir seu lar, sua família. Aquele que precisa levantar um ministério.
aquele que precisa cuidar, zelar, ter comprometimento, aquele que deixou toda essa responsabilidade para trás. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo te deu um renovo para que você possa continuar na paz, na alegria. Então, meus amados, essa caminhada que nós estamos vivendo hoje, vendo Paulo pregando a Tito, ensinando para que Tito pudesse passar esse ensinamento para a igreja de Creta, porque surgindo os novos evangelhos, surgindo novos pregadores, mas que Tito tinha que dar continuação à postura cristã, às doutrinas, a palavra da ressurreição, a palavra da salvação, a regeneração e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que veio através do nosso Senhor, para que todos possam ser salvos. E se nós pararmos hoje para viver neste mundo, parar um pouco para nós meditar neste mundo que nós estamos vivendo, agora em tempo presente, em tempo real, nós vemos que acabou o amor. Os pais não ensinam mais os filhos. Os filhos não querem aprender mais com os pais. Irmão contra irmão, nação contra nação. Uma disputa profissional. Uma concorrência no mercado. Uma disputa comercial. Mas nós sabemos que tudo isso há de acontecer, porque dias difíceis chegarão, momentos difíceis há de vir, mas nosso Senhor nos orientou para que nós possamos relembrar da sua morte, de todo o teu evangelho, todo o ensinamento. Ele diz aqui na palavra, no versículo do capítulo 3 de Tito, o versículo 5, ele diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo pela misericórdia que nos salvou, pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus amados, é tempo de nós buscar o refrigério, buscar a salvação, arrepender do nosso pecado, aceitar as grandezas e tudo que nós precisamos, Ele dá, Ele vai dar, Ele dará àquele que se humilha, que busca a Ele com verdade, aqueles que seguem com Ele na paz, na vereda, na justiça, na perseverança, nas provas, vencendo cada batalha. Então, meus amados, o apóstolo Paulo estava despertando a Tito para que não pudesse andar segundo os ensinamentos, segundo o pensamento daqueles mestres que iam aparecendo, com o renovo do mundo, com o século que ia avançando, com as grandezas do Evangelho, mas assim que ele desse continuação nos projetos a qual Deus designou a Tito naquela cidade. Meus amados, hoje nós vimos muitas ovelhas afastadas, muitas pessoas afastadas de Cristo, muitas discórdias, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas quem é de Cristo de verdade tem a paz, não há divisão, não há controle, manipulação, subordinação, mas assim a liberdade, porque diz: onde está o Espírito de Deus, a liberdade e o poder para poder fazer a obra do nosso Deus. Porque o Evangelho diz lá no livro de Lucas: e quando chegarem em uma casa,
falar que o reino de Deus está à porta, mas se tiver alguém enfermo, curai, porque andamos segundo ao Espírito, porque nós não vivemos em nós pela vontade da carne, pelos nossos pensamentos, mas assim com a graça do nosso Deus, com o Espírito do nosso Deus. Apóstolo Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim no versículo 19 e 20, e vós não sabeis que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo, que vós não pertence a vós mesmo, mas assim a mim, que morreu por ti e paguei o bom preço? Meus amados, hoje somos um vaso usado por Deus. Então, meus amados, temos que deixar cumprir as obras de Deus, respeitar a lei da terra, dar um bom testemunho com zelo, e Deus vai te trazer um renovo, uma grandeza. Essa passagem, Paulo adverte não só os pais, mas também os filhos, porque os filhos refletem no pai. Quando eu era pequeno, falava quando eu era como criança, mas agora estou adulto e falo como adulto, porque quando o filho é pequeno, ele é adolescente, ele é subordinado, ele não tem autoridade sobre o pai, mas o pai tem toda a responsabilidade sobre ele. Mas quando ele se torna adulto, aí o pai já começa a deixar ele tomar suas atitudes e sentindo o peso da responsabilidade para que ele possa receber a sua herança e dar continuação naquilo que o pai deixou para ele. Assim somos nós, através do nosso Deus. Nós não somos de Paulo, nem de Pedro e nem de Cristo. Nós somos do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o seu ministério, a sua palavra, com humildade, com simplicidade, com amor, com perseverança, sendo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos receber a coroa da vitória, da salvação, porque não é agora neste momento que nós recebemos a coroa, recebemos a glória, mas assim, quando chegar o momento certo, porque nós não sabemos a hora certa que nosso Senhor Jesus Cristo vai vir, mas temos que perseverar, temos que estar na santidade, na comunhão dos santos, vivendo com Cristo em verdade, porque somos filhos do nosso Pai, e nós somos subordinados por Ele, nós somos guiados por Ele, porque ainda somos filhos, como diz Romanos capítulo 8, porque nascemos do batismo, da regeneração, e nós temos que ter uma vida de santidade, de humildade, temos que focar no evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, dando liberdade, não fazendo exceções de ovelha, não ensinando a ser uma ovelha, uma prudente e as outras mersas, mas assim todos prudentes, num só pensamento, não é qual religião você segue, mas assim o que você faz de exemplo. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é exemplo do ministério, do templo, das doutrinas, mas assim é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: quem é limpo se limpa mais, e quem é santo se santifica. Agora chegou esse momento de nós buscarmos nosso Deus de verdade, em espírito e em verdade, e viver num renovo. Será que todo esse tempo em nossas casas, perdendo pessoas do nosso lar, da nossa família, com essas doenças, sendo preso e não tendo para onde correr, sendo dominado? E agora nós estamos voltando para a rotina de liberdade. Será que esse tempo que nós ficamos em quarentena, não refletimos que nós não somos nada perante o nosso Deus? Que todo aquele
esforço que não é verdadeiro foi em vão. Meus amados, chegou o tempo da regeneração, da verdade, da paz, de um renovo. Então, meus amados, eu peço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, anda na paz, na graça, na grandeza, na transformação. Se nós pararmos para meditar a Escritura Sagrada, diz assim, e nós não podemos andar manipulando coisas ruins, mas assim tendo zelo e uma boa aparência, um bom testemunho. Ele diz assim na Escritura, em Provérbios 27, versículo 4, diz assim: cruel furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A Escritura também nos diz sobre os ciúmes. Ele diz assim: duro como a sepultura é os ciúmes. A Escritura também nos diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3, versículo 15. A Escritura também nos adverte sobre Jesus Cristo quando foi levado a Pilatos por inveja do sinédrio, daquele povo judeu, porque via a verdade e a transparência que prevalecia, que crescia cada dia. E a Escritura diz assim que, em Marcos 15, 10, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi entregado para ser crucificado, por ciúmes, por inveja, aplicando na injustiça a justiça, por nós, porque ele sabia todos os desígnios de Deus. A Escritura também nos adverte em Atos 13:45, diz assim: os judeus, vendo a multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam que Paulo falava, defamando os obreiros, né? Os apostolados de Deus, perseguindo, tentando derrubar, né? Pondo pessoas, pagando ali a pessoa para julgar. Solta Barrabás! Solta Barrabás! Para que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado. Aquele povo, será que era a multidão que recebia a multiplicação de pão, que Deus matando sua fome e falando: nem só de pão viverá o homem, mas assim do Espírito nosso Deus, que não era só multiplicação ali, matando sua fome, seus desejos, mas assim tinha que ter uma regeneração, tinha que ter uma transformação, um renovo. E a Escritura também nos diz, também Tiago 3,16, onde há inveja, sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós não podemos ter inveja, nós temos que ter união, amor verdadeiro, ágape, sem tentar levar vantagem, sem tentar ser maior, sempre ser humilde. Nós não sabemos tudo, nós aprendemos cada dia, cada momento, e o aprender vem no ouvir a palavra do nosso Deus para edificação, para que nós possamos andar segundo ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, as vontades e seus desígnios, para que nós possamos um dia ser vitoriosos. A Escritura também nos diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Temos que guardar, meus amados, o coração de todo rancor, de todo ódio, libertando, lavando, se transformando. A Escritura também nos diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39 diz assim: e tudo quanto, pois, quereis que os homens
vós façam, assim fazei vós também a eles. Mateus 7,12. Não difamem a ninguém. Tito 3,2. Ver também em Tiago 4,11. Temos que ser um só pensamento, um só coração, um só sentimento, meus amados. E esta era a preocupação de Paulo com Tito na cidade de Creta, que o evangelho pudesse crescer, mas o evangelho verdadeiro, de transformação, de arrependimento, para que todas as ovelhas pudessem ser ajuntadas, juntas, num só corpo, numa só fé, uma só união, um só pensamento. E porque o nome do Senhor Jesus Cristo foi dado tanto no céu como na terra, a qual nenhum homem possa ser salvo, se não for pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, batizado nas águas correntes e regenerado da transformação. Porque essa mensagem que hoje eu trouxe é para mim, é para você e é para os vossos filhos e para quem Deus chamar. Essa mensagem maravilhosa. E se nós formos mais um pouquinho adiante, a Escritura também nos adverte para que nós possamos ser obedientes às leis da terra, dá o de César que é de César e dá o de Deus que é o de Deus. Não é uma pandemia, não é uns procedimentos que vai nos separar do amor de Deus, porque nem as alturas, nem a profundidade tirará o amor de Deus por nós, e nem a morte prevalecerá para aqueles que estão em Cristo Jesus regenerado. Então, meus amados, nada tirará do amor de Cristo, e nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos que ter a consciência que nós temos dar o que é de César, e dar o de Cristo, que é de Cristo, a paz, a harmonia e a transformação, o amor verdadeiro, o amor ágape, no priori e no posteriori, no priori dentro de um templo e no posteriori andando segundo a organização dos estados, né, e do país. E aonde você estiver sendo obediente, para que Deus possa abençoar você cada dia, cada momento. Preserva seu lar, sua casa, afirma na rocha verdadeira que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ninguém perderá. Como diz Apocalipse capítulo 22, ele nos orienta assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, meus amados, se você quer ir para uma cidade santa, ter uma família reconstituída, ter uma vida reconstituída, busca o nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje o nosso Senhor Jesus Cristo te chama. Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos, uma ótima tarde, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe todos os países que estão acompanhando essa live. Que essa live possa ser compartilhada os 4 cantos dessa terra. Que ela possa chegar a cada lar, cada pessoa que necessita ouvir para a transformação. Tanto os pais como os filhos. Para que haja transformação e um renovo. Que Deus abençoe a África, né? A cidade ali de Moçambique, ali naquela região, né? Que Deus abençoe todos ali naquela região, os pastores, né? Que estão ansiosos para que o evangelho possa chegar lá e que eles possam dar continuação a esse ministério. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo esta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Uma ótima tarde.